Olá, gente. Espero encontrá-los bem. Vamos falar hoje a respeito de uma atividade prática, que é a medição da radiação solar fotossinteticamente ativa. Nós vamos falar especificamente de um equipamento que nós temos, de um aparelho que nós temos, um medidor quântico portátil de radiação solar. Observe na figura, no slide, que ele é bem portátil mesmo, cabe no bolso. Ele é o modelo medidor quântico MQ100. É um medidor de radiação em uma superfície. Ele mensura a densidade de fluxo de fótons fotossintéticos. Ou seja, é a radiação pertinente para a fotossíntese. Então, não é qualquer radiação, é radiação na faixa do visível, na faixa que é importante para a fotossíntese. O medidor possui sensor na parte superior, vocês podem observar aí o sensor na parte superior do medidor. Armazena até 99 medições, então pode ser que você apenas olhe a medição e anote. Aí no caso está mostrando o número 40, aí você só olha e anote. Mas você pode botar para o aparelho ele salvar de 30 em 30 segundos. Então de 30 em 30 segundos ele pode salvar uma medição. Tá? E aí salva até 99 medições. Então imagine que você tem um experimento aí que o número máximo de medições do seu experimento é inferior a 99. Então você pode fazer isso. Além de uma medida a cada 30 segundos, ele tira a média das últimas 60 medições. Isso é extremamente interessante, porque num tipo de análise dessa, em que a luz apresenta a disponibilidade de luz na superfície de uma folha apresenta uma variação muito grande, uma vez que uma nuvem que passa pode reduzir drasticamente a incidência de radiação na superfície da folha, ter muitas medições minimiza o erro, reduz a possibilidade de errar. Tá? Então, geralmente fazemos muitas e muitas medições. Então, a cada 60 medições ele faz uma média. Então, aquela média ela já representa, de alguma forma, as 60 medições que foram feitas ao longo do tempo. E se, por exemplo, em 2 ou 3 ou 5 medições dessa, ou 10 medições das 60 que você fez, tiver passado uma nuvem e tiver reduzido a radiação, esse efeito não vai ser tão tremendo, né? Não vai ser tão marcante em suas análises. A partir de 48 médias, então note que a cada 60 medições ele tira uma média. A partir de 48 médias, o MQ100 retira uma média diária, ele já te dá uma média diária. Ou seja, você pode ter uma média diária resultante de 48 médias, sendo que cada média foi de 60 medições. Então, note que a média diária não é algo simples, é algo que deu um trabalho, né? Que deu um certo trabalho. Então, note que você pode ter uma média diária, você pode fazer um estudo ao longo de um ano, né? E aí você faz média diária, ou estudo ao longo de um mês, ao longo de uma semana. Então, as médias diárias representam a média de 48 outras médias, que representa, cada uma dessas 48 outras médias, representa 60 medições. Então, é muito interessante esse equipamento nesse sentido de precisão. Os dados podem ser também baixados no computador, né? Podem ser baixados no computador e serem utilizados no computador. Você pode visualizar na tela LCD aí, no próprio equipamento. Então, é um equipamento extremamente interessante. Um amigo adquiriu ele agora em 2020. É um preço em torno de R$ 4.200. Tá? Não é baratinho e também não é dos mais caros. Né? É um equipamento portátil de muita precisão e bem interessante para medições, para aulas práticas e medições experimentais. Vamos ver um pouco a parte do console do aparelho, a parte de configurações. Né? Então tem um botão de liga e desliga o aparelho. Eu só saliento que após 2 minutos com inatividade, a tela desliga. Né? Se tiver 2 minutos sem mexer em nada, ela desliga. Tem o menu de acesso à calibração apropriada, se a luz que você está mensurando é uma luz elétrica, uma luz solar. Com isso o aparelho te dá uma calibração para isso. E nesse menu também você consegue colocar se o registro que você vai fazer das medições é manual ou é automático.
Você pode ver nesse console que está mostrando aí, ao lado direito da tela, 5 medições foram feitas lá em cima, no número pequeno. 5 estão registradas. E a medição atual é de 453 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Há também o registro de leituras em medições manuais, né? Aqui embaixo a terceira figura mostrando o registro de leituras em medições manuais, caso você não faça a opção de realizar a leitura automática. Então você vai ficar apertando todas as vezes nesse botão. Toda vez que você quiser registrar uma leitura, você vai ter que apertar esse botão aí, que é a terceira imagem aí de cima para baixo. A quarta imagem é utilizada para seleções no menu principal, né? Então você vai no menu, então para ir para cima, você vai apertar nessa figura aí. E a última, a quinta figura, também a seleção no menu principal, você vai apertar ela para ir para baixo. Então você apertou o menu principal e viu lá, registro automático, está em cima. E aí você vai apertar para subir e selecionar ele. Ou então você vai apertar para baixar e selecionar ele até você conseguir marcar a forma que quer fazer a sua leitura. Então esse é o aparelho, é a apresentação do equipamento, para que vocês visualizem que é muito simples de manusear ele, muito tranquilo, basta você colocar a calibração correta. Observe aí no console que está a calibração aí para luz solar, né? E a medição manual, então está registrado aí para manual, não está automático. Então eu espero que vocês compreendam um aparelho bem simples, em que eu vou mostrar em seguida uma aplicação prática dele, em que irei utilizá-lo para medição de radiação na superfície da folha. E aí você tem noção disso, e você pode perguntar, mas para que isso é importante, né? Para que isso é importante? Para muita coisa. Você pode pensar que a radiação ela só tem uma variação em copa de grandes plantas, né? De árvores, no caso, uma mangueira. A folha que está exposta recebe uma radiação e a que está sombreada, está no interior da copa, recebe outra radiação. Mas se você pensar na soja, que é uma planta herbácea, a soja, as folhas que estão expostas, já na fase final do vegetativo, as folhas expostas recebem a radiação totalmente diferente em intensidade do que as folhas que estão baixeiras. A soja ela fecha no campo de forma que as folhas que estão próximo à base da planta, próximo ao solo, elas recebem bem menos radiação do que as folhas que estão expostas no ápice da planta. Então não são só plantas arbóreas nem plantas arbustivas como o café que tem uma variação da radiação ao longo do dossel, ao longo da copa, né? Plantas como soja, por exemplo, apresentam uma variação na disponibilidade de radiação, na incidência, na absorção de radiação pelas folhas. A folha exposta da soja absorve luz em uma magnitude totalmente diferente, em uma intensidade totalmente diferente das folhas baixeiras da soja. Tá? Então aqui é uma apresentação do aparelho, do equipamento, para que você tenha uma noção de como funciona, uma noção do que esse tipo de equipamento pode fazer, qual a aplicação dele, né? Então a gente pode mensurar a pleno sol, pode mensurar em casa de vegetação, você pode estudar o dossel da planta, se você fizer um experimento com café, por exemplo, e você observar que você vai observar que a produtividade do cafeiro na face leste é diferente da produtividade na face oeste, tá? E se você mensurar a radiação nessas faces ao longo do dia, você vai observar que há uma diferença da radiação, da intensidade em determinados momentos do dia. Então tem muita aplicabilidade prática, tá? E muitas culturas há uma variação na produtividade e na qualidade até do fruto na face leste e da face oeste. Então isso é algo que pode ser estudado a nível de radiação. E a nível de radiação, esse equipamento é um aparelho que nos leva a ter uma noção muito boa desse fator de desacoplamento que pode ocorrer em uma planta, né? De forma que parte das folhas podem estar acopladas com a atmosfera. Tudo que acontece na atmosfera acontece com essas folhas, em magnitude parecida, não igual, mas parecida. Mas existe uma quantidade de folha, um quantitativo de folha que está no interior do dossel,
em que nem tudo que acontece na atmosfera acontece na mesma magnitude ou em magnitude parecida nessas folhas que estão no interior do dossel. Essas folhas nós dizemos que estão desacopladas, né? Estão desacopladas, ou seja, elas não apresentam uma sintonia, uma sincronia com a atmosfera. Nem tudo que acontece na atmosfera acontece na mesma proporção no interior da copa, nessas folhas que estão no interior da copa. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Basicamente, uma apresentação do aparelho, e aí nós vamos para uma parte prática em que eu vou mostrar a mensuração. Olá, estudantes! Dando continuidade ao conteúdo nessa segunda VA, em que nós estamos destacando nessa parte inicial a importância da luz para a fotossíntese, nós prosseguimos falando da importância da luz como energia e também como um sinal do ambiente identificado pela planta, e buscando de alguma forma levar a prática até você. Estamos nos esforçando para isso, para que de uma forma prática você tenha acesso às informações que ocorreriam se você estivesse de forma presencial, né? As atividades que você poderia estar fazendo. A gente tem esforçado para desenvolver algumas atividades práticas de forma a te mostrar melhor o conteúdo. E nós desenvolvemos uma atividade em que submetemos as plantas a diferentes intensidades luminosas. Fizemos esse experimento aqui durante a pandemia e já processamos os resultados e vamos colocar dentro dessa aula de importância da luz como uma parte prática que você vê na prática como que ocorre, né? Aí tá as fotos. As plantas foram submetidas a uma condição de sombreamento. Esse sombrite aí tem 70% de sombreamento, então só passa 30% de luz. E temos ali os tubetes a pleno sol. E aí nós mensuramos com o aparelho, que nós já destacamos nos slides anteriores. Você observa aí que nessa imagem dá para ver 1873 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Então chegou muita luz, tá? Então, como que foi montado esse ensaio? Foi montado em delineamento inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 4x2, em que nós utilizamos 4 espécies: soja, milho, sorgo e girassol. Esse é o fator 4, né? E por 2 ambientes de luz, a pleno sol e com 70% de sombra. A duração do experimento foi de 15 dias. A germinação ocorreu no mesmo ambiente, então as plantas germinaram a pleno sol, a semente germinou a pleno sol. Uma vez que ocorreu a emergência, a gente pegou e já passou para o ambiente sombreado. E as irrigações foram diárias, né? Então as plantas foram irrigadas diariamente, de forma a estarem com água disponível para o crescimento. Aqui eu estou colocando uma imagem com os resultados para você observar. Então todas as plantas que estão aí na sua frente, à sua esquerda, são plantas sombreadas. Todas as plantas que estão aí no visor na sua frente, à direita, são plantas que estavam a pleno sol. Então todas as plantas, tá aí, os vasos estão 2x2, né? Então as duas plantas de milho. A planta de milho da esquerda estava sombreada e a planta de milho da direita estava a pleno sol. Então você observa que para todas elas a altura de planta é menor quando está a pleno sol. Tanto para o milho, quanto para o girassol, quanto para a soja, quanto para o sorgo. Então esse é o primeiro resultado visual que nós temos, né? No visual nós conseguimos identificar logo que a altura de planta é diferente. Tanto no milho sombreado, quanto no girassol sombreado, quanto na soja sombreada, quanto no sorgo sombreado. Para todas as espécies, o sombreamento promoveu maior altura de planta em relação a pleno sol. Então aqui o primeiro slide com os resultados processados. Então nós estamos observando no primeiro aí em que as espécies são comparadas, né, a altura de planta, para girassol, para milho, para soja e para sorgo. Então observe que essa diferença aí é uma diferença que está relacionada com a espécie, né, a diferença que existe entre as espécies. No entanto, quando a gente observa a altura de planta num gráfico que está à direita, que compara as espécies, né,
que estão submetidas ao sombreamento e que estão a pleno sol, né, aí identificado como luz, observe que a altura de planta é menor quando está a pleno sol, quando está com a luz disponível por total. E que a altura de planta é maior quando está sombreada. Menor a pleno sol e maior sombreado. Então, esse resultado processado está em consonância com o slide anterior que nós observamos nas fotos, né? Que já nos mostrava isso. Então, você observa que tem uma diferença significativa, uma diferença que é marcante, e a gente consegue observar claramente aqui que as plantas que estavam sombreadas têm uma média muito maior de altura do que as plantas que estavam a pleno sol. Aqui é a área foliar. Então, nesse gráfico aqui da sua esquerda, a gente observa que é somente a comparação entre as espécies, e essa área foliar nas diferentes espécies refere-se ao fato de serem plantas de metabolismo diferente, e mesmo dentro do mesmo metabolismo, elas possuem as suas especificidades. No entanto, quando a gente observa aqui para o gráfico que está à sua direita, a área foliar, quando compara as plantas que estavam sombreadas com as plantas que estavam a pleno sol, observe que a área foliar é maior nas plantas que estavam sombreadas em relação à área foliar nas plantas que estavam a pleno sol. Então, observe que quando a planta está sombreada, há uma tendência de desenvolver mais a área foliar, porque luz é limitante, então a planta precisa maximizar a área foliar para maximizar a absorção de luz. Ou seja, a planta amplia a área foliar, investe em área foliar para absorver mais luz, uma vez que luz é limitante, então ela tem que utilizar dos recursos disponíveis para que aumente essa área foliar e o pouco de luz que chegar, ela rapidamente consiga captar, consiga absorver, consiga utilizar. Então, observe que esse é o sentido prático da área foliar ser maior nas plantas sombreadas. Quando vamos para o número de folhas, né, a gente observa aqui no gráfico da esquerda, né, que é uma diferença no número de folhas e é referente aqui à espécie. O gráfico da direita, a gente observa que o número de folhas é diferente em relação à planta de sol e à planta sombra. A planta de sol tem um número de folhas maior, enquanto a planta de sombra tem um número de folhas menor. Observe nesse caso que ocorre o contrário. Enquanto a planta de sombra investe em área, a planta de sol em número de folhas. Quando chegamos no comprimento de raiz, a gente observa aqui a diferença no gráfico da esquerda entre as espécies, né? Existe uma diferença entre as espécies. Essa diferença a gente não discute nesse momento, porque é uma diferença que é intrínseca à espécie. Quando a gente pensa em raiz, né? Observe que o girassol aqui tem o sistema radicular dele, o comprimento da raiz principal aqui, né? O comprimento do sistema radicular. Ele é menor no girassol em relação às outras espécies para esses 15 dias de desenvolvimento. No entanto, quando a gente observa o comprimento da raiz para as espécies que estavam sendo sombreadas, que estavam a pleno sol, observe que o comprimento da raiz é maior para as espécies que estavam a pleno sol, em relação às sombreadas. Significa dizer que as espécies sombreadas investem mais em parte aérea, em folha, enquanto as plantas a pleno sol investem em raiz. No entanto, não quer dizer que a planta a pleno sol ela investe só em raiz. Ela investe em raiz e investe em parte aérea, porque ela está num ambiente adequado, num ambiente natural. No entanto, a planta de sombra que não está no ambiente natural. Então, ela que precisa se ajustar morfofisiologicamente para essa nova condição. E ela se ajusta investindo mais em folha em parte aérea do que em raiz. Por que a planta de sombra investe mais em parte aérea? Porque a limitação está na parte aérea, que é a luz, captada pela parte aérea. Então, ela precisa maximizar a porção da planta que capta a luz. Por isso, ela maximiza a parte aérea, mais especificamente as folhas. Aqui a biomassa, né, da planta como um todo, a gente analisando a biomassa aqui, há uma diferença entre as espécies, né, para esses 15 dias de desenvolvimento,
Mas observe aqui no gráfico da sua direita que a biomassa é maior nas plantas a pleno sol em relação às plantas sombreadas. Isso é uma resposta típica, comum e coerente com o que a literatura aponta. No entanto, eu quero destacar que são só 15 dias de desenvolvimento. Geralmente, em pouco tempo, não se vê essa diferença. E aqui já conseguimos notar. Tá? Apesar de, no visual, parecer que a planta de sombra está maior, parecer que a planta de sombra cresceu mais, na verdade, as variáveis de crescimento elas devem ser analisadas em conjunto, isoladamente não. A altura de planta, somente a altura, analisando a altura de planta, a gente não pode fazer uma inferência precisa do crescimento da planta. A inferência precisa, a única variável que tem uma inferência bem precisa do crescimento é a biomassa. Porque a biomassa da planta é a massa seca do caule, da raiz e das folhas. Então, quando a gente analisa o crescimento por uma única variável, a melhor é a biomassa. Fora isso, é melhor analisar o conjunto das variáveis, como nós analisamos até esse momento. Então, biomassa faz parte de um conjunto de variáveis. Então, você observa que é lógico que a planta a pleno sol vai crescer mais em termos de biomassa, porque ela tem luz disponível para fotossintetizar todo o vapor, para fotossintetizar de uma forma plena. Enquanto a planta de sombra está limitada, a luz é o principal fator responsável por desencadear a fotossíntese. É o principal fator importante na produtividade agrícola. Então, se esse fator está sendo limitante, obviamente essas plantas que estão sofrendo com essa limitação irão crescer menos. E, consequentemente, se isso perdurar, produzirão menos. Né? Se isso perdurasse durante um período, durante o período até chegar no reprodutivo, iriam produzir menos. Aqui a razão de massa foliar. Observe que a razão de massa foliar é uma diferença entre as espécies, aqui no gráfico da esquerda, mas no gráfico da direita a gente observa que o investimento em folha, né, é maior para as sombreadas, como eu tinha anteriormente falado. Ó. É maior para as sombreadas em relação às que estão a pleno sol. Então, observe que existe essa diferença marcante em que a planta de sombra ela investe mais em parte aérea. A razão de massa caulinar é maior na planta de sombra. Observe aqui que as diferenças nesse gráfico é típica das espécies, né, das especificidades entre os materiais, dos materiais. Agora, observe aqui no gráfico da direita, ó, que é bem maior a razão de massa caulinar em relação à planta pleno sol. Ou seja, a sombreada tem maior razão de massa caulinar em relação a pleno sol. Então, investir em caule é investir em parte aérea, porque não adianta investir somente em folha, em aumentar o tamanho da folha, aumentar a área foliar. É necessário que aumente também a altura da planta através do caule para que essas folhas, de alguma forma, alcancem a luz. A planta não sabe, ela não tem um entendimento do ser humano, ou entendimento de um animal, de que ela está em um ambiente em que não adianta crescer, porque ali o sombrite vai impedir que ela ultrapasse ele. Ela não sabe disso. Então, a planta identificou a limitação de luz. Ela investe em caule, investe em folhas, caule para aumentar a altura e chegar a um ponto em que possa alcançar a luz, e aumenta a área foliar para maximizar também essa absorção de luz. A razão de massa radicular, existe a diferença intrínseca entre as espécies. E observe aqui que na razão de massa radicular, né, o investimento maior em raiz é nas plantas a pleno sol em relação às plantas que estão sombreadas. Porque a planta que está a pleno sol ela está transpirando mais, ela está perdendo mais água por transpiração, então ela precisa de um sistema radicular robusto para absorver essa água que está sendo transpirada, que está sendo perdida diariamente. A área foliar específica tem a diferença entre as espécies, e observe aqui no gráfico da direita que a área foliar específica ela é maior nas plantas que estavam sombreadas. Quanto maior a área foliar específica, observe que aqui está a equação. Ó. A área foliar específica é a área sobre a massa.
Geralmente, quando a gente faz essa coleta, a área ela é fixa, porque a gente já tira um disquinho fixo. E essa variação da área foliar específica se deve principalmente pela variação da massa. Então, quanto maior a área foliar específica, quer dizer que a massa está sendo menor. Então, observe que a maior área foliar específica está relacionada com folhas mais finas, folhas de menor espessura, porque a maior área foliar específica resulta em menor massa. Então, observe que essas plantas aqui, ó, que estavam sombreadas, elas ficam mais finas, com as folhas menos espessas. Então, elas absorvem luz e ainda permitem que a luz passe por elas para as folhas mais baixeiras, tem uma maior transmitância de luz. Observe aqui, né, as tabelas em que nós observamos as variáveis, a altura de planta, número de folhas, comprimento de raiz e razão de massa radicular. Tá aqui parte dos resultados que nós já destacamos até agora, mas é interessante você observar aqui, ó, que quando nós falamos das especificidades, não discutimos muito, mas observe que a razão de massa radicular ela é maior nas plantas C4 em relação às plantas C3. Então, observe que o milho e o sorgo investiram mais em raiz do que o girassol e a soja. Essa é uma resposta bem interessante, tá? Para esses resultados. Então, existe também uma diferença no metabolismo que a gente vai discutir mais à frente, na hora que a gente estiver falando da bioquímica da fotossíntese. Mas observe aqui que nós escolhemos, não por acaso, mas de uma forma proposital, de uma forma planejada, duas plantas C3 e duas plantas C4. E aqui eu estou destacando a questão da raiz. Observe aqui nessa outra tabela que nós falamos de biomassa e de razão de massa foliar. Observe quando nós comparamos a biomassa aqui, ó, das plantas que estão a pleno sol e das plantas que estão sombreadas. Observe que quando está a pleno sol, as letras maiúsculas dentro da mesma coluna, ó, letras maiúsculas iguais, não diferem esses resultados dentro da coluna. E as minúsculas, as letras minúsculas, comparam as linhas. Então, observe aqui, ó, que quando nós notamos esses resultados, são parecidos quando comparamos as espécies a pleno sol, mas quando comparamos a pleno sol e sombra dentro da mesma espécie, ó, encontramos uma diferença marcante em sorgo. Observe o sorgo, ó, que a biomassa dele no ambiente sombreado é muito baixa, até em relação ao próprio sorgo a pleno sol. Então, observe que há uma diferença marcante do sorgo no ambiente sombreado em relação a todas as outras espécies. Observe que as outras espécies ocorre uma diferença no ambiente sombreado, mas não tanto quanto o sorgo. De forma que o sorgo teve uma limitação muito grande no crescimento quando foi submetido ao ambiente sombreado. Bem, gente, aqui nós estamos analisando a área foliar específica e a razão de massa caulinar. Então, observe que as plantas elas se ajustaram morfofisiologicamente para essa nova condição. Então, essas plantas são plantas que apresentaram uma plasticidade fenotípica. Ou seja, elas são plásticas no sentido de se ajustarem morfológica e morfofisiologicamente, a uma condição de modificação de luz de um ambiente a pleno sol para um ambiente com 70% de sombra. Então, observe aqui que essa variação na área foliar específica, ó, ela tem uma implicância grande. Por que tem uma implicância grande? Porque uma vez que a planta sombreada aumenta a área foliar específica, ela está reduzindo a espessura da folha. São folhas que surgem com menor espessura, que absorvem radiação, mas que têm uma maior transmitância, permite a luz passar para as folhas baixeiras em um percentual maior do que se elas tivessem uma espessura maior. Então, observe que também há uma importância quando a planta ela se ajusta morfologicamente para ter uma maior área foliar quando ela está sombreada em relação a quando ela está a pleno sol. Essa maior área foliar tem uma implicância na absorção de radiação solar. E essa maior razão de massa caulinar também tem importância quando vai para o ambiente sombreado,
Porque a maior razão de massa caulinar quer dizer que a planta está investindo em caule. Isso pode resultar em maior altura. E maior altura pode ser que a planta tenha acesso à luz mais facilmente, né? Em relação à condição que ela está. Imagine que esse sombreamento não seja causado por um sombrite, seja causado, por exemplo, por outra planta que está sombreando. Se essa planta conseguir alcançar uma altura mais elevada, ela vai ter acesso à luz. Então, observe que esse ajuste morfofisiológico é extremamente importante do ponto de vista da planta se adaptar à nova condição, tá? Então, nós, ao longo desse período, nós tivemos essa preocupação de levar para vocês um pouco da prática, né? Uma parte de aula com uma pegada prática, para você não só ler e saber da importância da luz, mas você ter uma visão de como que ocorre na prática, né, essa variação da luz. E nós montamos esse ensaio aí com muito carinho e muita responsabilidade e comprometimento para mostrar a vocês como que ocorre isso aí, de que forma a luz interfere no crescimento das espécies. E nós escolhemos 4 espécies aí, girassol, soja, sorgo e milho. Não foram escolhidas por acaso, foram escolhidas de forma proposital e planejada, porque soja e girassol são C3, sorgo e milho são C4, né? E a gente vai discutir mais à frente essas diferenças de C3 e C4 quando estivermos falando de bioquímica da fotossíntese. E por fim, né, as conclusões. O sombreamento com limitação de 70% de radiação solar interfere significativamente no desenvolvimento de plantas de girassol, soja, sorgo e milho, através de alterações nas variáveis de crescimento. Apesar do curto período sob limitação luminosa, foram apenas 15 dias, né, as plantas apresentaram claros ajustes morfofisiológicos para aclimatar-se. O sorgo, planta C4, foi a espécie mais sensível ao sombreamento, com reduzida biomassa e área foliar. Então, note que temos uma conclusão bem contundente que nos leva a essa afirmação de que o sorgo foi a espécie mais sensível a essa condição de sombreamento. Que Deus abençoe vocês todos, espero que compreendam e aproveitem essa aula que ficou bem legal, tá? Para vocês terem um entendimento mais profundo.